O desafio de Cristo ao mundo. João 8, 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Prezados ouvintes, para entendermos determinados versículos da Bíblia, é preciso que, seguindo uma regra de hermenêutica, que leiamos o contexto do versículo. O contexto são as palavras que vêm antes daquela que estamos analisando e as que vêm depois, para chegarmos a uma conclusão mais acertada de como corretamente interpretar versículos da Bíblia. No caso em tela, neste versículo, há um contexto no capítulo 8 de João, em que Jesus, em polêmica mantida com os judeus, ele defendia a sua natureza teantrópica. Já dissemos que esta palavra é formada de dois vocábulos gregos, theos, Deus, anthropos, homem, que Jesus não era apenas uma pessoa humana, simplesmente humana como somos todos nós. Ele já existia antes de se tornar humano. Ele era pré-existente, como diz João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Ele era no princípio. Não foi criado no princípio, como diz Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus já existia. E um dia ele tomou a forma humana. Como diz o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que ele, existindo na forma de Deus, não se apegou àquela forma de viver, mas se humilhou e tomou a forma humana. Então, ele defendia diante dos judeus que o ouviam essa condição sua singular, que veio a este mundo com um propósito definido, que ele mesmo apresentou, buscar e salvar os pecadores. Entre os ouvintes de Jesus haviam pessoas que estavam o acompanhando por várias razões. Havia ouvintes que zombavam dele, havia ouvintes que o ouviam com prazer para aprender dele. Havia ouvintes que o acompanhavam por mera curiosidade, talvez, para presenciar um milagre que ele costumava realizar. Outros ainda o acompanhavam com o propósito de acusá-lo ou desmoralizá-lo. Nesse particular estavam os fariseus e os saduceus, que eram componentes de duas seitas existentes nos dias de Jesus. E no meio dessa polêmica, Jesus surge com estas palavras: quem dentre vós me convence de pecado? Ora, podemos considerar que é algo singular. É um desafio que podemos levantar ainda hoje. É, portanto, atual e universal. Jesus, que na linguagem do escritor do livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, através de suas palavras, dos seus ensinos, do seu evangelho, ele veio então com este propósito de, através do seu precioso sangue, salvar a humanidade, e para isto
ele precisava ser uma pessoa que pudesse desafiar o mundo com esta colocação: quem dentre vós me convence de pecado? Como é que nós poderíamos ter um Salvador pecador? Entretanto, nós encontramos em nossos dias seitas que afirmam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, caída. Eu considero isso uma blasfêmia, considerando que nós todos somos pecadores, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Logo, ele podia dizer neste mesmo capítulo: vós sois aqui de baixo, eu sou lá de cima. Então, como Salvador, não participou do pecado. É o que nos diz também o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26. Jesus era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. De modo que, revestido de sua missão gloriosa de salvar o homem do poder do pecado, bem como transformá-lo e restaurá-lo, ele vivia em comunhão com Deus, e assim ele poderia realizar a obra a que se propôs. Ora, não vamos dizer com isso que Jesus não poderia pecar. Ele poderia ter pecado, e isto fica provado através das tentações pelas quais ele passou. No livro de Hebreus, no capítulo 4, nós vamos encontrar que nós temos um Salvador que não fosse provado, tentado como nós somos, mas ele venceu a tentação, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Então, em tudo ele foi tentado, e no capítulo 4 de Mateus, nós encontramos uma das maiores tentações de Jesus. 3 vezes ele resistiu às tentações que o diabo lhe fez. 40 dias sem comer, sem beber. Chegou-se o tentador e lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Havia pouco antes, quando Jesus saía das águas do batismo, capítulo 13, Mateus, versículos 16 e 17, pousou sobre ele uma pomba representando o Espírito Santo, e em seguida ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Ora, se Jesus havia recebido essa declaração do próprio Pai, como no capítulo 4 o diabo se aproxima e diz: se tu és filho de Deus, querendo lançar dúvidas sobre a deidade, sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E nós conhecemos a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Depois levou Jesus até o pináculo do templo, parte mais alta, e disse: lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus respondeu: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim conduziu Jesus para um local onde pudesse contemplar toda a beleza do mundo construído pelos homens naquela época, e disse: tudo é meu, e eu darei a quem quiser, tudo será teu, se tão somente prostrado me adorares. E o Senhor lhe deu uma resposta: também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então Jesus foi uma pessoa diferente. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Se ele foi o segundo Adão, o primeiro Adão foi aquele que viveu no Éden. E o primeiro Adão caiu, perdeu a inocência por ter abusado da liberdade com a qual lhe fora dotado. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore, do fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aconteceu isso. A serpente enganou Eva, que por sua vez tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido. Então a Bíblia agora declara: por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão era inocente e pecou. Jesus se tornou vitorioso. E em decorrência da sua obra expiatória na cruz divina, só Ele, repito, só Ele poderia realmente satisfazer a justiça divina, colocando-se como substituto do homem e pagando com o seu corpo lá na cruz o erro que o homem havia cometido. O justo sofrendo pelos injustos, para que assim nos pudesse conduzir a Deus. E no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14, declara: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ora, meus prezados ouvintes, quando nós lemos essa declaração enfática, que Jesus, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, havendo efetuado uma eterna redenção, só se perde hoje, só vai para o inferno quem quiser, porque da parte de Deus foi realizada uma obra grandiosa, de alcance mundial, para podermos ganhar gratuitamente essa eterna redenção. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Que misericórdia, que salvação preciosa nos é oferecida, e infelizmente o que nós observamos é a indiferença de pessoas que tomam conhecimento, mas que continuam
na sua maneira de viver religiosamente, sem se valerem daquilo que está ao alcance delas, que foi realizado por Jesus Cristo. Então, o mesmo escritor da Bíblia, do livro de Hebreus, ele lança uma pergunta muito importante. Ele diz assim: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meu prezado ouvinte, como é que você pensa escapar da perdição eterna fora do Senhor Jesus Cristo, pensando que suas obras podem salvá-lo, que purgatório pode salvá-lo, que reencarnação pode salvá-lo, quando a obra de Cristo foi concluída na cruz? E a pergunta fica: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que resposta você dará? Que resposta você dará para esta pergunta? Como você pensa escapar da perdição eterna? Arvorado em quê? Baseado em quê? Se a salvação já está aqui apontada na Bíblia Sagrada, que se efetiva por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em João capítulo 2, 1 João 2, 1 e 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos. Versículo 12, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aproveite esta oportunidade para receber a sua salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo: quem de vós me acusa de pecados? Nós não podemos dizer isso, mas Jesus pôde dizer. E como Ele é eterno, ontem, hoje e eternamente, Ele continua desafiando qualquer fundador de religião. Às vezes, nós lemos dicionários que colocam no verbete religião vários fundadores e lá no meio colocam Jesus, como se Jesus fosse igual aos demais. Não. Jesus pode desafiar os outros. Quem de vós me convence de pecado? E segundo, o túmulo de Jesus está vazio. Enquanto o túmulo dos fundadores de religião consta para todos os que morrem. Aqui jaz. Mas no túmulo de Jesus, não. Quando as mulheres entraram, encontraram o túmulo vazio. Ele havia ressuscitado.